Começa agora o programa Seu Nome é Sucesso, com a doutora Luzia Vídica. Apresentando toda terça-feira, com convidados, notícias e informações. Bom dia, a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra aqui, vindo lá do céu, para os nossos ouvintes. Deuteronômio 28, versículo 6. Bendito será onde entrares, e bendito será onde saíres. Então a palavra do Senhor, Ele sempre nos fala que nós que buscamos a palavra de Deus, onde que nós entramos, nós somos bênçãos. E as bênçãos, ela vem até a gente, não precisa a gente correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Então creia na palavra de Deus, creia no Senhor, que as bênçãos vai vir até a sua vida. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, Dr. Wilson, advogado. Quem é Dr. Wilson? Fala pra gente, Dr. Wilson. Fala para os nossos ouvintes quem é Dr. Wilson. Bom dia a todos, um prazer aqui estar presente aqui na Pau Music, né? Em nome da Fátima. E agradecer pelo convite de estar aqui. O Dr. Wilson é uma pessoa simples, que sempre teve na sua mente que o sucesso vem através de muita leitura, de muita determinação, amor em Cristo, e uma pessoa normal, né? Só tem o título de advogado, mas trabalho com a verdade acima de tudo. Conta seu testemunho pra gente, que você estava falando aqui. Engraçado que quando eu estava fazendo a segunda fase da UB, que é após fazer a prova, tem um tempo para sair um nome na lista, né? E num domingo à tarde, estava passando para ir na padaria e passando em frente a uma igreja, veio um senhor falando que para mim, que Deus mandou uma mensagem para mim ficar tranquilo e dormir bem, que a vitória no dia seguinte Deus iria me honrar. E no dia subsequente, às 15 horas da tarde, o meu nome saiu na lista do exame da ordem, como concluso, né, como advogado, habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Benção, doutor, parabéns. Obrigado. O senhor sempre foi uma pessoa muito esforçada, né? Muito Sim. esforçada. Doutor Wilson, a primeira pergunta. A aposentadoria pelo INSS, ela é mais vantajosa? Olha, a aposentadoria pela autarquia federal, chamada UNSS, popularmente dita, ela pode ser vantajosa ou não. Por quê? Depende muito das contribuições que a pessoa fez ao longo da vida, né? Com a mudança de 2019 pela nova lei previdenciária, se uma pessoa é um trabalhador normal que contribui as contribuições, antigamente ela tinha um período correto para poder se aposentar. Exemplo, anteriormente a 12 de novembro de 2019, o homem tinha que trabalhar 35 anos e a mulher 30. O que se equivalia? Equivalia se a pessoa trabalhasse na área hospitalar, com a insalubridade, através da documentação chamada PPP, que se chama Perfil Profissográfico Previdenciário. A cada 5 anos o homem ganhava 2 e a cada 5 anos a mulher ganhava 1. O que difere? O que difere é os anos de empresa que essa pessoa trabalhou. Um exemplo, começou como office boy, começou como auxiliar, ou ela já entrou como gerente, encarregada ou diretora. Todas essas contribuições faz o reflexo na base de cálculo da planilha do governo. Ou seja, tem que ver a idade, se é compatível com o tempo, se tem os 35 anos antes de 2019 ou 30 anos, mais a idade que se completa, o valor poderia ser um pouco melhor. No ano de 2014, quando a ex-presidente Dilma Rousseff queria reeleger, ela colocou uma lei própria que era o quê? A contagem do tempo de contribuição mais idade. Se a mulher batesse 85 pontos de trabalho e contribuição, o salário ia ser 100%. Se o homem batesse
35 mais 60 anos, bateria 95%, daria 100% do salário do INSS beirando ao teto. E é vantajoso para... Aquela época era vantajosa. Hoje, com a mudança da nova lei previdenciária, que a mulher hoje tenha que trabalhar 35 anos e o homem 40, tem que fazer um plano previdenciário para saber se o valor, nesse presente momento, ele é satisfatório ou não satisfatório. E o que é esse plano previdenciário? O plano previdenciário é o que os advogados costumam dizer que é uma análise previdenciária para verificar se hoje a aposentadoria ela é benéfica ou se você deve esperar por mais 2, 3, 5 anos para pegar um salário que você consiga sobreviver um pouco melhor. Diferentemente do... E isso é feito no escritório? Isso é feito no escritório, né? É feito por plataformas digitais, né? Hoje a Previdência Social do INSS, ela tem uma plataforma que ela não é tão segura, ou seja, o aplicativo do INSS não é tão seguro. Por quê? Por exemplo, a carteira profissional, hoje o governo estadual, pela pasta da economia, ela usa a carteira digital. Digital, não tem mais papel. Não tem mais a carteira física, né? Que eu acho, no meu ponto de vista, um erro. Mas como a tecnologia está aí hoje, ele é usado pela inteligência artificial. O que difere? Hoje a OAB-INSS ela tem um caminho diferente para advogados especialistas, que ele entra nessa plataforma da plataforma do OAB Digital. O advogado tem as plataformas, tem os seus próprios métodos e a sua avaliação, ou seja, um funcionário que trabalhou na década de 80 para 90, que perdeu essa carteira profissional, tem um monte de gente muitas vezes o CNIS não é migrado. E aí, como que tem que fazer? Aí vamos para o plano B. Plano B, a pessoa tem que dar muita sorte se a empresa ainda está em funcionalismo, né? Pela JUSESP. Se não tiver, o segundo plano é extrato analítico na Caixa Econômica Federal. Aí, através desse extrato, o INSS aceita. Aí dá para fazer um plano de ação para ver se ele é mais benéfico ou não. Não. Nossa, é muita burocracia, né? Tanta gente analfabeta que não sabe, né? Então, são muitos detalhes que a população não sabe. Não sabe. Tem muita gente também que não sabe ler, não sabe escrever. E o governo federal não passa no horário nobre na televisão para poder fazer uma alta explicação para a população. Puxa vida, hein? E averbação. Como que é averbação? Por exemplo, a pessoa tem muita dúvida sobre isso. A pessoa é CLT, aí depois ela passa a ser estatutário. Essa averbação é vantajosa? Como que é? Explica isso. Essa averbação... Muita gente tem dúvida sobre essa averbação. Essa averbação é fácil de fazer. É a chamada CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Essa CTC, o advogado vai até o INSS com a carteira hoje a digital ou a carteira física, né, para os mais antigos e para os mais novos. E se a pessoa trabalhou a vida inteira no CLT e ele passa no concurso para a prefeitura ou para o estado, e ele acha que ele vai se aposentar ou na prefeitura ou no estado, é mais benéfico, ou se ele quiser, ele tem que solicitar essa documentação. Um exemplo, trabalhou 10 anos em empresas, ele vai até o gestão de pessoa da prefeitura ou do estado, o estado ou a prefeitura emite uma declaração, exemplo, funcionário Y trabalha no CNPJ tal e quer esse período revertido para o Estado. Ou Estado, educação, segurança pública ou saúde. O advogado faz faz o requerimento, solicita para a autarquia federal do INSS e num prazo de 30 a 50 dias sai a CTC com o nome de qual instituição vai ser o período de contribuição. Muitas pessoas dizem, é vantajoso?
Então, as pessoas têm muita dúvida sobre isso, sabe? Com essas dúvidas, tem a vírgula, né? Com a nova modalidade de 2019, datamente dita a partir do dia 12 de novembro de 2019, com a mudança da lei, a pessoa tem direito somente a uma aposentadoria. Só uma? A lei nova que foi implementada pelo governo federal. Não, mas se a pessoa, por exemplo, se trabalha 20 anos de CLT e trabalha 10 anos de estatutário. Então, a lei do estatutário... Aí ela não quer pegar esses 20 anos dela de CLT e levar para o estatutário. Ela pode continuar pagando INSS e trabalhando lá no estatutário para depois ter 2 aposentadorias? Olha, esse benefício, né, infelizmente, só foi até 2019. Porque a LDO, a Lei do Estado, o governo federal deixou a critério de cada estado. Ou seja, tem que ver o que é mais benéfico, que vai ter uma aposentadoria mais vantajosa. Ou aposenta pelo CLT, ou você se aposenta pelo estatutário. Mas se a pessoa já tem 30 anos de CLT? Aí vai ter que fazer uma análise previdenciária para ver o que é mais vantajoso. Nossa, hein? Né? A lei deu uma complicada no direito previdenciário, né? Que é a famosa reforma previdenciária. Segundo o governo federal, o que é arrecadado não tinha lucro para estar pagando os aposentados. Então, eles fizeram essa reforma para, segundo o governo federal, ter um respiro na ordem de pagamento para os aposentados e pensionistas, para os auxílio-doente, o auxílio-doença e os acidentários. Nossa, complicado, hein? Mas uma outra pergunta, doutor. Por exemplo, assim, uma dúvida que eu vejo muito lá no hospital. A pessoa, ela pegou o tempo dela, do INSS, levou lá para a prefeitura. Aí começaram a falar, aí achou que não era vantajoso. Ela pode retirar esse tempo e retornar para o INSS? Olha, antes de aposentar? É uma dúvida que muita gente tem. Essa é a pergunta de 1 milhão. Por que a pergunta de 1 milhão? A gente, historicamente, historicamente da lei previdenciária, antes do dia 12 de novembro de 2019, havia essa possibilidade de pedir para o INSS, levar para a prefeitura, levar para o Estado. Se você não estivesse contente, você retornaria com esse período. Antes de aposentar. Antes da mudança da reforma previdenciária. Hoje, se um funcionário efetivo pega um período do CLT e leva para o estatutário, né? Não tem mais volta? Essa volta ele consegue levar para o CLT. Agora, se o funcionário público pega o período do estatutário ou prefeitura efetivo e queira trazer da prefeitura ou do Estado para o CLT, com a nova mudança da reforma previdenciária, ele é tido como pedido de exoneração. Após a mudança de novembro de 2019, a lei previdenciária mudou. Então, não foi muito beneficiário para os funcionários, não é vantajoso para os funcionários públicos. Nossa, tô passando. E aí, ou seja, aonde eu coloco a vírgula é a pergunta de 1 milhão. Se você trabalhou 20 anos no CLT e levou esses 20 anos para o Estado, você só traz o período trabalhado. As remuneração não acompanha. Não acompanha? Mesmo se ganha um salário bem alto? Mesmo se ganha um salário bem alto, só é levado para o estatutário só o período. As remuneração não acompanha. E aí, a pessoa perde? Aí ela leva esse período do CLT para o estatutário, ele é contemplado no período de trabalho e vai seguir as exigências do estatutário, ou seja, o que é mais vantajoso hoje no Estado, no estatutário, é o tempo de contribuição mais a idade, que tenha que bater
para a mulher 85 e para o homem 65, né? 65, né? 65. A aposentadoria agora por tempo de trabalho no Estado é 75 anos, né? Aí a pergunta que se refere, 75 anos eu aposento? Sim. 75 anos também? Ao bem-estar do serviço público, ou o que sai perdendo. Você não pode pedir sua aposentadoria do Estado com 75 anos. Você tem que pedir com 73,5 para todos os seus benefícios do seu salário acompanhar até a sua aposentadoria, para você não perder o benefício. Nossa, que complicado, hein, então doutor? é uma análise previdenciária que tem que ser feita com muito cuidado e carinho, né? Porque a análise, você não está fazendo aposentadoria, você está mexendo com a vida Com a vida da pessoa, do funcionário né? Nossa, público, já né? pensou? Isso que eu já tinha perguntado, né? E aposentadoria especial na enfermagem? Aposentadoria especial na enfermagem? Tem que ter os 25 anos. Hoje, pela minha visita e com a mudança da Previdência, as notícias não são muito agradáveis, né? Não é muito agradável. Porque concordo, né? Que os funcionários públicos, quem trabalha em metalúrgica, quem trabalha com petróleo, quem trabalha em posto de gasolina, o que ele se doa a sua vida para o serviço. A insalubridade que te beneficiaria no ato da sua aposentadoria. O exemplo, historicamente, se você voltasse na lei do FHC, Fernando Henrique Cardoso, o antigo presidente, até 5 de março de 97, a cada 5 anos o homem ganhava 2 e a mulher ganhava 1. Ganhava certo? O tempo. Ganhava o tempo de insalubridade ou periculosidade, né? Reconhecido pelo INSS, pelo médico do INSS. Pelo perito. Após 6 de março até 11 de novembro de 2019, para você ter esse período, você teria que mover um processo no antigo GEF, na Paulista. Não é mais automático? Não é mais automático, né? E com essa mudança da reforma previdenciarista, só poderiam aposentar por aposentadoria especial os enfermeiros, no caso aqui da área da saúde, ou médicos ou auxiliares, quem tinha o direito adquirido até o dia 12 de novembro de 2019. Depois, após essa reforma previdenciária, mesmo se você mover uma ação no TRF3 hoje, na Avenida Paulista, com o advento à lei nova, não tenho mais o direito. O que eles fizeram para você ter o direito a essa aposentadoria? Eles colocou uma metodologia e idade. Um exemplo, ter 25 anos ininterruptos e 60 anos para poder se aposentar pela especial. Ou seja, então, não é mais vantajoso. Não é mais vantajoso. E para as mulheres também, né, para aposentadoria especial, teria que tirar, o exemplo, a mulher teve 3 gestação. O período de gestação não é contado, o período de auxílio-doença não é contado, são 25 anos ininterruptos. Então, se a pessoa ficar afastada 1 ano, ela vai ter que pagar esse 1 ano? Teria que pagar esse 1 ano. Então, a gente contemporiza, né, historicamente, ali até o FHC, que é 5 de março de 97, após o FHC e com o advento novo da reforma previdenciarista. Mudou toda a lei. Então quer dizer que não tem mais esse negócio de insalubridade, essas coisas? Não conta mais nada. A insalubridade hoje só conta para fins financeiros, que o hospital, por ser de risco 3 a 4, ou obrigatoriamente tem que estar pagando uma insalubridade. Ou 20%, ou na área da radiologia, 40% de insalubridade. Nossa, então não leva mais para o INSS para contar tempo? Não está levando mais para o INSS para contar tempo. Ou seja, né? Ou seja, a mulher hoje, na lei nova, tem que trabalhar 35 anos para se aposentar.
Então, se Nossa, você colocar Difícil. colocar a faixa etária de 60 e a aposentadoria por idade para a mulher 62, por que ela vai discutir judicialmente aposentadoria especial, que ela não vai ter garantia? Ou com mais 2 anos ela consegue completar 62 anos, ela consegue ter aposentadoria por idade. Ou seja, ela trabalha 33 anos, exemplo, e mais 62 anos, ela vai ter uma aposentadoria bem mais vantajosa. Nossa, mas E é sem muito discussão tempo, hein? judicial. Muito tempo, hein? Uma pergunta que fizeram essa noite para mim, doutora, tem uma funcionária que vai fazer 29 anos. Correto. O ano que vem ela completa 30 anos de CLT. Só que ela tem 51 anos de idade. Ela falou assim, ai, será que eu consigo, com os 30 anos, aposentar? Olha, então... 51 anos de idade, 30 anos. Contemporizando, né? Antes da mudança da lei, se ela tivesse, em 2019, 28 anos, ela ainda conseguiria se aposentar proporcionalmente. Como a lei foi alterada em 12 de novembro de 2019, para ela poder ter uma aposentadoria, ela vai ter que trabalhar até completar 35 anos de contribuição. Nossa, não posso nem falar isso pra ela. Infelizmente, com essa mudança da lei, não foi muito vantajoso para a população em geral. E quando a gente diz a população em geral, a gente pega todas as classes sociais. A classe C, a classe B e a classe A, independente do tempo trabalhado. Nossa, pastor, tem perguntas? Sônia está perguntando para a empregada doméstica, doutor. Sônia. Sônia da onde? Guarulhos. Sônia Guarulhos está perguntando para o doutor. E a aposentadoria da empregada doméstica? A empregada doméstica, voltando a nossas leis anteriores historicamente, né? Como funciona? Até 2015, infelizmente, as empregadas domésticas, elas não tinham uma lei que regia sobre a vida trabalhista dela. Foi contemporizada em 2015 a lei da doméstica, que obrigava ou obriga o patrão, através do E-Social, que é um programa da pasta da economia do governo federal, que o patrão tem que fazer as contribuições previdenciária e os depósitos de FGTS. Então, a partir de 2015, as contribuições é feita automaticamente e o registro em carteira profissional. Antes de 2015, se o patrão não pagasse o INSS e o FGTS, essa classe de empregados não tinha ninguém que verificava as leis trabalhistas deles. Não tinha o direito. Não tinha o direito. Ou seja, só se pegasse um patrão que tinha um pouco de conhecimento de lei e pagasse para essa colaboradora, a empregada doméstica, que é conhecido como a empregada do lar, aos carnês de contribuição. De 2015 para trás não tinha uma lei própria que regia ou que olhasse para esses trabalhadores. E a partir de 2015 tem as contribuições, ou seja, se ela, a partir de 2015 elas têm as contribuições do INSS, ela pode se aposentar com 62 anos e 15 anos de contribuição. E com salário mínimo? Ou aposentadoria integral? O menor salário de aposentadoria é um salário mínimo, ou se o patrão tiver pagar para ela 2, 3 salários mínimos, aí faz um cálculo previdenciário que pode chegar de cabeça, assim, sem fazer consulta no gráfico, pode chegar até R$ 2.000 e R$ 2.500 de aposentadoria. Né? Teve uma história de uma pessoa que trabalhou 20 anos numa casa e a pessoa falou que assinou a carteira e não assinou. Isso historicamente perdeu. Antes de 2015 não tinha nenhuma lei que dava o respaldo para esses colaboradores, né? Ou seja, a empregada doméstica, o motorista doméstico, o jardineiro, né? E o famoso antigo, que agora tem uma lei própria, que é o cuidador de idosos, que entra tudo naquela bolha
de Do empregado do lar. doméstico, não é? Empregado doméstico ou empregado do lar. Lar. Né? Então, essas classes não tinha uma lei que regia a favor deles. Essa lei do empregado doméstico ou empregado do lar só foi a partir de 2015. Nossa, muito tempo. Demorou, né? Daniel em Pitiba, Paraná. Dani... Perguntando Pode- se todos os estados é igual do outros aposentadoria. Daniel, de Curitiba, Paraná, ele está perguntando, aposentadoria é tudo igual em todo o estado? Graças a Deus, né, pelo governo federal do nosso país, a autarquia federal do INSS, ela rege em todo o estado soberano, ou seja, o Brasil. O que difere para o Daniel, que está em Curitiba, e para em Curitiba, Paraná, que é polo comercial de valores financeiros do nosso país. De São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, Bahia, Recife, Acre, Cuiabá. O que difere é as contribuições previdenciárias, ou seja, o salário mínimo ele é nacional. Ou seja, os grandes polos comercial está no sudeste do nosso país. Pode ser que em Curitiba, ou no Acre, ou no Amapá, ou no Amazônia, aqui no Sudeste eles pagam, pode ser que pagam um salário um pouco maior para quem está aqui em níveis de cargos. E lá pode ser que pagam um pouco menor. O que difere só é as contribuições fiscais. Mas o INSS é em todo o estado soberano do nosso país. Nacional. Tem mais pergunta? Sim, Rosana, de Brasília, perguntou se pode contratar um advogado fora do estado dela para resolver alguma causa, ou tem que ser no estado dela. A Rosana, de Brasília, está perguntando se ela pode contratar um advogado fora do estado dela ou tem que ser somente em Brasília? Olha, essa pergunta é muito boa. Eu estava esperando essa pergunta realmente, né? Gostei dessa pergunta, né? A OAB ela é nacional, né? E hoje eu estou aqui em São Paulo, eu posso advogar livre Para todo o Brasil. Para todo São Paulo. Se eu for para Brasília, a OAB Brasília, eu posso fazer 5 atos de advogado em Brasília. Até 5 atos eu consigo. Após o 6º ato, eu tenho que me inscrever na OAB de Brasília e pagar uma anuidade a mais para esse estado de Brasília. Eu posso advogar em qualquer estado do Brasil, até 5 atos. Após o 6º, eu tenho que fazer uma nova anuidade na subseção de Brasília. Não vou nem conseguir fazer aqui. Mônica de Recife, Pernambuco. Mônica, perguntando se a empregada doméstica que paga o INSS autônomo tem o mesmo direito pago pela empresa que ela trabalha, ou pela casa que ela trabalha. A Mônica de Recife, ela está perguntando se ela pagar autônomo, como empregada doméstica, vai ter o mesmo direito? Como a pessoa está trabalhando. Uma pessoa está trabalhando? Boa pergunta. Vamos lá. Se... Mônica, né? Mônica. Digamos que a Mônica, antes dela ser empregada doméstica, ela trabalhou no supermercado. Pro governo, ela gerou riqueza. Ou seja, teve as contribuições fiscais, FGTS, gerou riqueza para o Estado. Num período, a Mônica saiu dessa empresa, desse supermercado, e começou a trabalhar como autônoma numa casa como doméstica, antes de 2015. E ela resolveu pagar as contribuições através do carnê individual. Ou seja, se ela for bem instruída, ela teria que pagar esse carnê pela verba 1007, porque antes ela gerou riqueza, né? Sim. Aí, a partir de 2015 e diante, ela está numa outra casa de família, como empregada doméstica, e o empregador doméstico faz as contribuições através do E-Social, ou seja, ela trabalhou gerando riqueza no supermercado, ela trabalhou um período pagando uma verba
como autônoma e tem o mesmo direito pela casa atual e pelo contador pagando pelo E-Social. Tem os mesmos direitos. Direito ao auxílio-doença, direito à maternidade, direito ao auxílio acidentário, direito ao auxílio-reclusão, direito à pensão, batendo na madeira, a pensão por morte, né? Se caso Deus venha recolher, não estou desejando que sua partida, Mônica, pelo amor de Deus, mas digamos que Deus a recolha, ou bateu na madeira, ou me recolha, eu tenho essas contribuições. Se eu tiver um filho menor de 21 anos, ele vai ter direito à minha pensão por morte. Antes de 2019, a pensão era de 100%. Hoje, essa pensão é de 60% ou 70% pela Previdência Social. Nossa, tá vendo? Muito interessante, né? Tem mais perguntas? Aí eu passo. Daniele, aqui em São Paulo, perguntando se parou de contribuir um ano e voltou a contribuir. Esse um ano ela tem que repor novamente a contribuição? Daniele, daqui de São Paulo, está perguntando. Ela parou de contribuir. Aí depois ela volta a contribuir. Vai interferir? Como é? Alguma coisa? Como que é? Bom, sabe a pergunta. Sabe a pergunta que o próprio funcionário do INSS, às vezes, ele não tem essa pergunta 100%. E o advogado previdenciarista consegue. Ou seja, ela contribui ou como contribuinte individual ou ela é empregada de uma empresa. Ela é mandada embora. Durante 12 meses, se esse funcionário trabalhou numa empresa durante 10 anos, ele tem até 12 meses ou 24 meses de estabilidade previdenciária. Se essa pessoa trabalhou um ano numa empresa e foi mandada embora e ficou 12 meses sem contribuir, ela perde a garantia de segurado do INSS. Se ela vier ficar doente por conjuntivite ou um auxílio-doença, ela não tem o direito de recorrer ao INSS. Ela perde esses 12 meses. Ela perde esse período que ela não contribuiu por 12 meses. Ou seja, mas eu tenho uma microempresa aberta e deixei de contribuir. Eu posso pagar retroativo? A única agência aqui de São Paulo que faz essa retroativo é a agência da Xavier de Toledo, aqui no Anhangabaú. Tem que marcar um horário, eles fazem uma guia única com a multa e ele paga, mas o problema é que não dá para dar a garantia, ou seja, a pessoa está precisando para ontem do benefício. Até eles fazerem esse cálculo, verificar se esses 12 meses vai ser calculado e computado no INSS, a pessoa perdeu a chance de ir para o auxílio-doença. Puxa vida, né? Coisa, né? Há uma advogada aí, o doutor Danilo. Dá os parabéns para o doutor. Muito obrigado. Na região dele, que a região dele, lá no Ceará, não tem essa consultoria de doutores como você está fazendo aí na rádio. Depois pega o telefone dele. Aí perguntou que se essas pessoas que têm dúvida, como muitas pessoas aqui no estado têm, está passando por muito problema de fraude. O que é que o senhor diz para essas pessoas que está acontecendo isso? Primeiramente, mandar um grande abraço fraterno para o doutor Danilo, né? Doutor, o nosso governo federal ele não passa a informação correta para o público em geral, né? Em grandes comarcas como Ceará, São Paulo, Bahia, Amazonas. Não tem uma divulgação. Não tem uma divulgação. O que acontece? Na região que o doutor atua, tem dois polos. Tem o polo rural e o polo urbano. Muitas das vezes, essas pessoas que estão no polo rural não tem a informação de como se aposentar. E às vezes pega pessoas mais intencionadas e dá umas informações ou fala que para fazer um auxílio-doença,
pagar uma contribuição individual ou que vai aposentar por aqui, acaba cobrando um valor desnecessário e não apresenta um serviço de qualidade, ou seja, não tem um retorno plausível. Ou seja, o interessante é que essas pessoas procurem, né, o advogado, né, habilitado pela OAB, porque ali ele vai ter a segurança de um profissional que vai trazer um retorno plausível. Puxa, tinha tantas perguntas que não vai dar tempo de fazer tudo, hein? Não, pode ir aí, depois eu vejo. Nossa, tá muito bom, hein, doutor? Vou ter que voltar mais vezes aqui. Uma coisa também que as pessoas têm muita dúvida. Dentro da área da saúde, existe muito do pessoal da enfermagem com depressão, com doença, com problema na coluna, muitas pessoas com problema na coluna, e quer se aposentar. Elas conseguem? Dependendo do laudo, do tempo. Basicamente, a doença do século, né, não só na área da saúde, a doença do século se chama depressão, que é da família F, né? Não vou adentrar muito nesse CID, porque eu não tenho o conhecimento, né, o qual os médicos, enfermeiros, o pessoal da área da saúde tem. O que acontece? Para o INSS, o médico que acompanha tem que fazer um laudo dizendo qual é o período que esse segurado do INSS precisa para se recuperar. Ou seja, é 20 dias, é 30 dias, é 60 dias, é 90 dias. Todos nós sabemos que o INSS, ele trabalha com as datas pré-limitadas, no máximo 60 dias, no mínimo 60 e no máximo 90. Sabendo-se que essa pessoa pode pedir uma prorrogação do benefício com 15 dias antes de cessar o benefício. Agora a pergunta, dá para se aposentar? Só quem tem essa resposta é o perito médico do INSS. Ou seja, esse perito médico, ele manda para uma banca examinadora do INSS, onde vai estar mais médicos analisando o fato gerador. Ou seja, o artigo 101 da Lei 8.213, que é a lei federal, diz que uma pessoa, para ter uma aposentadoria efetiva, que não precisa passar por banca médica, só a partir de 60 anos cumprido. Ou seja, o colaborador do INSS que tenha menos de 60 anos, ele tem que passar por uma perícia médica para saber se ele continua afastado ou sim ou não. Exemplo, o Wilson, hoje, eu pego um auxílio por uma aposentadoria por invalidez. Eu tenho direito, 100% do direito. Eu tenho a doença comprovada por um médico assistente pelo perito do INSS. Eu tenho direito objetivo, porque eu tenho as 12 contribuições do INSS, então eu posso usufruir do direito do governo federal. Só que o meu direito objetivo, eu não tenho completo 60 anos. Então, a qualquer momento, eu posso receber uma carta do INSS para retornar, para mim fazer uma nova perícia do INSS. Ou seja, hoje a autarquia federal só está dando aposentadoria por invalidez naqueles casos muito graves. Ou seja, nenhuma dos parágrafos está escrito a qualquer momento o senhor ou a senhora pode estar sendo chamada para uma nova perícia médica. Ou seja, ele tira do auxílio aposentadoria por invalidez e retorna para o auxílio 31, para que para o auxílio comum, 31 comum. E ele vai ter que ficar a cada 90 dias passando por uma nova perícia. Então, mas aí esse comum, ele não vai contar como tempo?
Ele conta com o tempo. Ele Ele conta com o tempo. O auxílio-doença comum ou acidentário, ele é computado como tempo de contribuição. Por quê? Quando o colaborador hoje, ele tem aquela senha do portal Meu INSS, que ele coloca o seu CPF e a senha. Dentro da plataforma do governo, ele tira lá a data de pagamento, o requerimento de benefício. O requerimento de benefício nada mais é que o olerite do INSS. Lá ele tem o seu provento e do lado esquerdo tem o provento e do lado direito já tem o desconto do INSS, que é o cômputo do tempo de contribuição. Mas, doutor, deixa só uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida. A pessoa, por exemplo, ficou afastada 2 anos por auxílio-doença. Esses 2 anos depois, quando ela for aposentar, ela vai ter que pagar? Não. Se durante 24 meses, ou seja, 2 anos, esse período, a autarquia federal, o INSS, pagou o benefício, esse período é computado na aposentadoria. Então ela não vai ter que ressarcir. Não vai ter prejuízo algum. O único prejuízo que ela vai ter é que se durante esses 2 anos ela não conseguiu o benefício, toda vez é negado. Toda vez é negado. E as pessoas... aquela negado não recebe nada, depois não tem como recorrer? As pessoas, os colaboradores segurados do INSS que tem o seu auxílio-doença negado, o melhor caminho é procurar um advogado previdenciarista para ele poder mover uma ação. Tem que ser especialista, no né? TRF3. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo se chama TRF3. Por quê? Ele vai ter o aval do médico assistente falando que a pessoa não tem condição. Ele vai ter a negativa administrativa do INSS e ele sobe uma instância. Ele vai pedir para o juiz. Esse juiz vai pedir o quê? Uma banca médica com relatórios atualizados para saber se aquele segurado realmente tem o direito de gozar do benefício de auxílio-doença, auxílio acidentário. E muitas das vezes o juiz ele condena o INSS a pagar o auxílio-doença desde a negativa. E o pagamento é feito pelo RPV, requerimento de pagamento de pequeno valor. Mas a população não tem essa informação, somente através de um advogado previdenciarista. Porque na verdade tem poucos advogados previdenciaristas. Tem alguma pergunta? Tânia de Natal, ela fala que é difícil aqui se aposentar em Natal, Rio Grande do Norte, né? Sim. Mas estou pelo INSS de acidente. Será que há possibilidade de a gente pagar um advogado de fora para essa aposentadoria sair? Olha, sendo muito sincero, né? Tânia, do Rio Grande do Norte, excelente pergunta. Ela fala a pergunta aí, porque às vezes ela não escuta. Os ouvintes não escutam. Será que os ouvintes escutou a pergunta? Faz a pergunta. Ela fez a pergunta. Fala, como é que é? Tânia, ela está em auxílio-doença no INSS, só que ainda não saiu. Mas como é que ela pode contratar um advogado para poder sair mais rápido? A Tânia de Natal? Isso. Ela está perguntando, doutor, que ela está afastada por auxílio-doença. Está aguardando e ainda não saiu. Se ela contratar o advogado, sai mais rápido? Excelente pergunta, né? Ao meu ponto de vista, como o benefício dela já está em Tânia, como o benefício da Tânia, o comunicado de decisão da autarquia federal, chamado comunicado de decisão, já está em andamento com auxílio-doença sendo pago entre o dia 1º ou o dia 10 de cada mês, no primeiro momento não há necessidade de contratar um advogado. Por quê? O direito objetivo dela está sendo contemplado, ou seja, custeado pelo INSS. Ou seja, se esse benefício daqui a 4 meses ela passar numa nova perícia de pedido de prorrogação, esse benefício for negado e o médico assistente que está assistindo a patologia dela falar que ela não tem condições laborativas de voltar às atividades, aí sim
a partir da negativa da autarquia federal, ela contrata um advogado para estar tramitando junto à Justiça Federal, para estar restabelecendo o benefício dela. Nesse momento, se ela contratar qualquer especialista advogado, ao meu ponto de vista, não é vantajoso financeiramente. Está sendo sincero, né? Uma dúvida também, doutor. Eu sou funcionária pública e eu sou também seletista. Então eu não vou ter duas aposentadorias? Nessa nova modalidade, ela vai ter que escolher a que mais seja benéfica financeiramente. Mas mesmo trabalhando 30 anos nos dois? Se eu trabalho 30 anos, eu trabalho em 2 empregos. Eu trabalho na prefeitura e trabalho no privado. Isso. Os dois ao mesmo tempo. Eu contribuí ao mesmo tempo, 30 anos nos dois. Vou ficar só com uma? Infelizmente, né? Até 2019, essas são as perguntas que vários médicos me contratam e eu faço a mesma resposta. Ou seja, esses 2 períodos são períodos concomitantes, né? Então vai ter que escolher qual é a mais benéfica, ou seja, ou a do ACLT ou do serviço público. Porque as informações vão cruzar no e-social. Então a pessoa vai perder? Tecnicamente, não tem mais essa benéfica do Estado, né? Ou vai escolher a CLT ou a do estatutário. Jesus! A mudança veio para a reforma aí, ou seja, a CLT ela é federal, a do Estado a da estatutária ela é do Estado. Então vai fazer com o INSS, tem um documento chamado CNIS, que é o nome Cadastro Nacional de Informação Social. Sim. Então o INSS abre uma exigência para o Estado e o Estado tem que responder para o INSS, ou vice-versa. Então, tanto o CLT quanto o Estado, eles se comunicam. Aí a pessoa, então não compensa trabalhar em 2 empregos? Hoje tem que avaliar o que é mais benéfico. Meu Deus, hein? Puxa vida, muita coisa. Fazendo uma advocacia bem transparente. Por exemplo, uma pergunta que me fizeram essa noite, né? Que a pessoa trabalhou 28 anos de CLT. Está 28 trabalhando de CLT. E ela já está 10 anos como efetivo. Compensa ela pegar esse... Aí o que ela quer? O que ela quer? É mais vantajoso para ela? Pegar esses 28 anos, levar para o CLT, ou pegar esses 10 anos e levar para o efetivo? Qual será aí teria que fazer vantagem? Tem que fazer uma análise previdenciária, né? Então você coloca no software, exemplo, ele coloca no software, ele de trazer o do estatutário para o CLT, mesmo sabendo que se ele pedir a CTC no estatutário, vai ter exoneração. Ele tem que verificar se no Estado o ordenamento salarial dele é muito mais vantajoso. Ele pega o que é do CLT, traz para o estatutário e manda o gestão de pessoal fazer uma projeção salarial com o período que ele está trazendo, certo? Para ver. Ou ele faz que avaliar, né? Uma avaliação. O exemplo, não precisa pedir a CTC do estatutário, contrata um advogado previdenciarista, ele vai pegar esses 28 anos, verificar a idade que ele tem, por exemplo, se é 50, se é 51, se é 60 anos, verificar, fazer uma projeção de 10 anos que ele tem no Estado, a gente faz uma manobra na plataforma e vê se o salário é compensatório. Ele faz uma projeção no Estado e faz uma projeção no CLT para ver se o seu salário-benefício qual é o mais vantajoso. Nossa! É um trabalho muito minucioso, né? Muito mesmo, viu? Puxa vida. Tem mais pergunta aí? É? Nossa, muita coisa mesmo, viu?
é igual, na verdade, a pergunta é bem parecida, porque tem uma pessoa também que ela trabalha 15 anos de CLT e 15 anos de estatutário. Então, agora ela está em dúvida, ela não sabe se leva os 15 anos para o CLT, se leva os 15 anos para o estatutário, porque, na verdade, o CLT, ele acompanha o salário mínimo, né? Vai sendo aumentando. Agora, o estatutário parece que não tem muito aumento, daí ele não acompanha muito o salário mínimo. Né? É que o estatutário é uma lei orgânica do Estado, né? Ou seja, ou o colaborador do estatutário, ele vai no gestão de pessoa e verifica qual é o melhor momento de se aposentar e qual será o ordenamento salarial. Ou seja, aqui em São Paulo hoje, o colaborador que trabalha no Estado, ele não é mais a Fazenda Pública que remunera. Agora o governo, aqui no Estado de São Paulo, criou a plataforma Soul. O que é essa plataforma? Explica pra gente. A plataforma Soul é onde ele vê o seu ordenamento salarial, é onde ele pega as suas férias, aonde ele pega o seu imposto de renda. É toda a vida toda a vida do funcionarismo público, que hoje em São Paulo se chama Soul Governo. Né? Que o governo estadual aqui está implementando para todos os funcionários públicos. Estadual da prefeitura. Estadual. Ah, estadual. Né? CLT é um outro regimento que é através das suas contribuições no decorrer dos seus anos trabalhados. Ou seja, a pergunta é, esses 15 anos foi concomitante? Se essa pergunta for sim, os dois juntos, não tem o que se levar do CLT para o Estado e não tem o que trazer do Estado para o CLT. Ou seja, só vai contar um. Nossa. Né? Não tem mais a vantagem. Agora, se for separado, se for momento separado, aí daria para trazer ou levar. E qual seria mais vantajoso? Aí é onde tem o detalhe. Né? Se você for num advogado especialista, ele vai colocar num software, né? E vai fazer uma simulação no que é CLT para verificar. E no Estado vai chegar até na gestão de pessoal e falar assim para a GOI, né, que é a gerente do departamento pessoal do Estado. Eu estou tentando fazer um planejamento de qual será a minha aposentadoria mais vantajosa. Você pode verificar dentro das portarias do governo o que seria mais vantajoso? Digo, eu não quero que você faça a minha CTC para mim poder levar para outro estado. É só uma avaliação. Ela vai pegar as portarias do Estado e verificar. Olha, você pode se aposentar aqui com 55 anos. Você pode se aposentar aqui com 60 anos. Mas a pessoa é melhor ter advogado. É melhor você fazer uma análise. Ou seja, eu já fiz aposentadoria para médicos e enfermeiros auxiliares que trabalham no Estado. Sim. Na USP, né, no Hospital São Paulo. Então eu digo, é um momento muito sábio, né, que a pessoa tem que pegar com Deus e verificar a avaliação o que é mais contundente e benéfica. Nossa, mas é muito detalhe. É muito detalhe. Se a pessoa não sabe, perde dinheiro, financeiramente. Eu costumo dizer perde assim muito. No período de 12 meses, você deixa de ganhar. Ou seja, você deixou de ganhar porque você está perdendo, porque você não teve um planejamento previdenciário bacana. Puxa. Quem pergunta? Ela está perguntando aqui em São Paulo, pago 3 salários mínimos e trabalho, e também pago do trabalho. Eu vou receber tudo isso quando eu for me aposentar? A Rosana, aqui de São Paulo, ela está perguntando porque ela trabalha e ainda paga 3 salários mínimos por fora. É benéfico para ela? São períodos concomitantes, ou seja, ela contribui como individual, acima de 3 salários mínimos, e o empregador dela também a remunera, né? Sim. Aonde mora o perigo? Quando ela for se aposentar, ela tem que verificar para um advogado especialista fazer um documento chamado pecúlio, que é a junção de todas as suas contribuições. Aonde mora o perigo agora? Ela, nesse serviço que ela trabalha, ela é mandada embora hoje,
ela vai ter o direito Sei. ao seguro-desemprego? Sim ou não? Não. Não? Não, porque quando ela for no Descomplica ou quando ela for na prefeitura dar entrada no seguro-desemprego, vai constar que ela tem uma contribuição ativa. Ela vai deixar de lucrar 5 parcelas do seu seguro-desemprego. Nossa, Em olha virtude, interessante, tá vendo? em virtude Olha, a porque pergunta é interessante, ó. ela paga o carnê individual. Então vai cruzar no E-Social pelo número de PIS dela, que ela tem as contribuições ativas, né? Ou seja, ela está nesse momento perguntando se ela vai ter uma vantagem da sua aposentadoria, mas ela também vai ter uma desvantagem, ou seja, se ela é mandada embora. Puxa vida, hein? É. Tem que avaliar, né? Tem que avaliar tudo, né? Tem o pró e os contra. Uma pergunta agora é a pergunta minha. Doutor, por exemplo, uma pessoa tem uma firma pequena, uma loja, e ela tem ali 2 funcionários que ela paga meio para essas funcionárias. Se ela quiser, ela paga meio para ela. Ela pode pagar previdência para os funcionários que não seja meio? É uma boa pergunta. O que acontece? O fisco, né, o imposto de renda, ele vai saber se sua empresa perante a JUSESP ela tem uma vida com respiro, com fins lucrativos, certo? Sim. Em contrapartida, tem a lei trabalhista. Se você tem uma MEI e tem 2 colaboradores, obrigatoriamente o seu contador tem que fazer todos os descontos previdenciários de FGTS para esses colaboradores. E tem que ser MEI também ou tem que ser... Tem que ser CLT. Ah, então não importa. Não importa. Não vai intervir. Não vai intervir. O MEI é só você como empresária. Os seus colaboradores, ele é empregado. Então, os descontos previdenciários, INSS, FGTS, se pagar convênio médico, tem tudo que está colocando. Porque na sua empresa tem um documento chamado Prolabore, né? Esse Prolabore vai tudo para a Receita Federal. E, através do CNPJ, o juiz consegue verificar se a sua empresa ela é sadia ou não. Nossa, hein? Puxa vida, só tem 2 minutinhos. Doutor, deixa aí para os nossos ouvintes o que o senhor orienta a parte assim, da aposentadoria, da previdência. A parte de previdência, né? Eu quero deixar, né, para todos os estados, né, que sempre procuram, depois que procura um advogado especialista, para que consiga dar uma assessoria jurídica transparente, né? Ou seja, que trate o seu cliente com amor, pensando que tá trabalhando com seu pai ou com sua mãe, né? Para quem tem o vínculo empregatício, quando sair da empresa e depois que pegar o seguro-desemprego, são de 5 a 3 parcelas, voltar a fazer a contribuição. Empregada doméstica, quando sai da casa do lar, quando é mandada embora, só tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. 3 parcelas? Somente 3 parcelas nas 3 parcelas, né? E A partir de quando? Logo já foi mandado embora? depois, quando é mandado embora, só tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. Mas ela tem que estar os 12 meses. Com os 12 meses. 12 meses. Com os 12 meses de contribuição. E sempre procurar um especialista advogado, né? Porque às vezes a gente se depara em frente de INSS, aquelas plaquinhas falando que tem um procurador que te ajuda, mas sempre procurar um advogado habilitado pela OAB. Nossa. Olha, não deu nem para ter intervalo, né? Nossa, eu agradeço, viu? Passa o seu telefone. Olha, o meu telefone de contato é o 11, é o 96329 2211. É o 11 96329 2211. E tem meu Instagram também, que é wilson.oliveira martins.3. Então,
Também quero estar anunciando sobre o lançamento do meu livro, juntamente com a doutora Fátima e mais várias mulheres. É o testemunho das mulheres improváveis. Testemunho das mulheres improvável. Estamos aqui. Agradeço a oportunidade. Se eu tenho os ouvintes? 2.388 pessoas pela rádio. Tivemos 2.380 pessoas pela rádio 342 pela rede social. e 342 pessoas pelas redes sociais. Agradecemos a todos a oportunidade. Muito obrigada a todos os ouvintes. Esperamos vocês a semana que vem. Você está assistindo com a doutora Luzia Vídica, o programa Seu Nome é Sucesso. Você acabou de assistir o programa Seu Nome é Sucesso. Na próxima semana estaremos de volta no mesmo horário. Não percam!